aí, Juliano, para falar? Então, Canário, vamos destacar aqui um assunto importante também, que não sai da mídia política, a preocupação do mercado financeiro com relação à falta de propostas na economia, através aí do Ministério da Economia do atual governo. Então é o seguinte, gente, tem uma declaração importante de ontem, do ex-ministro da Fazenda, um homem experiente com relação à economia do Brasil, porque ele criou vários planos no governo Sarney. Plano Bresser, plano Verão, aqueles planos que nós acompanhamos, né, nos anos 80. Ele foi ministro da Fazenda do governo Sarney, entre 1988 e 1990, pegou um comecinho do governo Collor, e ele deu uma declaração importante, ele falou ao jornal Correio Brasiliense, dizendo que o Lula ainda não sabe no que se meteu e se ele vai dar conta do desafio econômico que o Brasil vai passar pela frente nos próximos anos. Porque não tem proposta, aquilo que nós viemos falando a semana inteira. Então é o seguinte, o que está acontecendo hoje com o Brasil? O presidente está assustando os investimentos que poderiam chegar ao Brasil. Os empresários que estão aqui estão com dúvida do que pode acontecer, os investidores. Ele está assustando o mercado financeiro, né? Frustrando expectativas dos economistas, alguns até que apostaram nele, incluindo os banqueiros do Brasil, porque eles achavam que o Lula 3 seria igual ao Lula 1, aquele governo que você falou, que foi completamente diferente do de agora. Foi um governo exemplar. Mas o Lula 3 está igual ao governo Dilma 2, segundo muitos especialistas na área econômica. E o Maílson, esse ex-ministro, ele disse o seguinte, que o governo está com um olhar meio torto sobre o uso das estatais do dinheiro público, dinheiro do Tesouro Nacional, que é o dinheiro de investimentos para a população, e o problema maior, a grande preocupação, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, seria para implementar novos projetos na área econômica, financiar pequenos empresários, e que esse dinheiro acabou, e a gente sabe muito bem disso, nos últimos anos de governo petista, indo para as mãos de ditadores vizinhos, financiando aí, através de empreiteiras, financiando campanhas eleitorais do PT, isso tudo nós vimos na Lava Jato. Então existe essa preocupação, como o Lula vai lidar com a economia nos próximos anos, já que ele pegou a casa arrumada. Nós sabemos que o Bolsonaro deixou aí uma situação melhor. Quando ele pegou a casa arrumada pelo Fernando Henrique, ele manteve e veio trazendo de uma maneira inteligente. Nós tivemos uma estabilidade monetária com o Plano Real. O Fernando Henrique Cardoso, através do ministro da Fazenda, Pedro Malan, deixou uma moeda estabilizada no Brasil. Tivemos aquela inflação gigantesca no governo do Sarney. Fernando Henrique Cardoso arrumou a casa e entregou para o Lula. No começo ele manteve, né? O Lula manteve a economia sobre os trilhos. Depois a gente sabe tudo o que aconteceu. Então, de repente o Lula está pensando que a economia de hoje é a mesma dos anos 70 e dos anos 80. Então, o que os economistas estão falando, Canário, é que ele está com um olhar muito ultrapassado das questões econômicas. Eles dizem, por exemplo, que o Lula falou na posse que não é aceitável ele importar a plataforma de petróleo, como ele disse, prometeu fazer. A questão das aeronaves, como que vai ser feito? Microcomputadores, microprocessadores, ele quer implementar a área de informática, porém com ideias ultrapassadas, né? Quer dizer, ele lembrou a questão da plataforma do petróleo, tem aquele pré-sal, que foi feito depois no governo Dilma, que foi foco de corrupção, o petrolão, nós sabemos disso, né? Então, quer dizer, como é que ele vai fazer esses projetos decolar? Na questão da aeronave, ele quer que a Embraer fabrique aeronaves? Temos tecnologia para isso? Né? Fica a pergunta. Né? Aí quer dizer, ele ainda, o máximo que o Brasil produz são aviões de 150 passageiros. Ele quer ampliar isso, mas como? As companhias internacionais têm a tecnologia 50 anos na nossa frente, são países que têm recursos muito bem aplicados economicamente, apesar da crise americana dos últimos anos, nós vimos que os Estados Unidos ficou pior do que o Brasil no ano passado e ano retrasado, mesmo no período de pandemia. Então, quer dizer, equilíbrio fiscal, vai ter um equilíbrio fiscal, controle de gastos, o Lula inchou a máquina pública.
De 22 ministérios foi para 37. Cada ministério demanda inúmeros funcionários, né? Inúmeros cargos comissionados. É cargo de confiança. Como é que vai ficar a gastança do dinheiro público? Então, o Maílson da Nóbrega levantou uma questão interessante, né? Quer dizer, não existe herança maldita, ele não pode culpar o antecessor, porque deixou a casa em ordem, né? Então, eles saíram agora, por exemplo, ele pegou o governo com números aqui, vamos para os números. A balança comercial, recorde de 62,3 bilhões de dólares no ano passado. Teve um superávit, quer dizer, fechamos no positivo, no azul. A própria inflação ficou em 5,39%, uma das inflações mais baixas que nós já vimos, mais baixa que a americana, que é a inflação americana. Né? A mais baixa até que a inflação da Alemanha, em 2022, que é tido como exemplo. Então, quer dizer, isso vai ser mantido? Quais são as propostas para manter essa economia estável do jeito que está? Então, existe, cara, uma grande preocupação e nós estamos vendo empresas fechando. Sim. Infelizmente, a empresa de alimentos IOC, né, uma empresa conceituadíssima no Brasil, né, milho de pipoca, eles têm farinha, eles têm vários insumos aí ligados a cereais, uma empresa do ramo de cereais, fechando suas portas. 2.000 funcionários. Exato. O proprietário das lojas Avan falou que não vai mais abrir loja no Brasil. Então, corre esse risco até de ele fechar algumas lojas. Deus queira que isso não aconteça. Ele disse que vai continuar, então, com toda a tranquilidade. Agora, nós temos aqui, por exemplo, aqui no Paraná, temos a Renault, né, a montadora, nós temos a Volvo, a Caterpillar, a Audi. Volkswagen. Quer dizer, se não tiver uma negociação, uma boa negociação com o governo federal, como vai ficar? E agora, para completar a situação, os governadores de direita conservadora, Tarcísio Freitas, o Zema, governador de Minas Gerais, e o do Rio de Janeiro também, que é da direita, já falaram que vão ficar em cima do Lula. Por quê? Eles já acham que o Lula está virando as costas para os governadores. Aconteceu isso no governo Michel Temer, ele se deu mal, foi um governo impopular, os governadores ficaram contra ele. Em 2017, ele chegou a cancelar uma reunião importante, não dava atenção aos governadores, ele terminou o governo mal, né, perante a economia ficou mal, enfim. Tivemos o caso da Dilma também. Então, o São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais respondem a 55% de todo o nosso dinheiro arrecadado, todo o dinheiro público arrecadado. Se o Lula não souber lidar, por exemplo, com esses 3 governadores, que são de direita, vai ser muito prejudicial à economia brasileira e vai faltar recursos para o governo federal. Tivemos isso aqui no Paraná, caralho. Você lembra quando o Beto Richa era governador, Sim. que ele brigou com o Gustavo Fruit, que os dois não se entendiam, o Gustavo Fruit era oposição ao Beto Richa, Sim. Teve aquele problema da tarifa do ônibus, do transporte coletivo, que o Beto Richa não subsidiou o valor do transporte coletivo e foi lá nas alturas, o preço da passagem de ônibus, que até hoje estamos com valor alto. Sim. Por quê? Porque não houve um acordo entre o governador e o prefeito de Curitiba. É a mesma coisa agora com Lula e os governadores. Se ele não souber lidar com os governadores, o bicho pode pegar, a coisa pode ficar feia. Tá legal. Tá bom, obrigado pela sua participação. Imagina. Tá legal. 11h08.